Quando é que a pessoa, já imaginou a pessoa testar para Covid e para influenza, a gripe, ao mesmo tempo? Pois é, não é que já tem em alguns estados, pelo menos 3 estados brasileiros, casos das duas infecções ao mesmo tempo? Pois é, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro já têm relatos de testes positivos tanto para a Covid como para a influenza. A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com uma infectologista para saber sobre essa dupla infecção. Será que é mais grave? Se pode ser normal? Se você tomou as duas vacinas, vai estar mais tranquilo? E aí, Bia, cada dia uma novidade, né? O brasileiro não tem um minuto de paz, Beatriz Lacerda. Pois é, uma novidade não só para nós, como também para os próprios cientistas, né? Os estudiosos que querem saber se essa co-infecção ela é mais prejudicial, mais perigosa para a saúde daquele paciente ou se ela vai passar como uma gripe qualquer. Qual é a sequela que a flurona pode deixar, que é o caso de co-infecção, né? Entre o vírus da influenza e o da Covid-19. O que se sabe é que já existem casos no Brasil, nesses 3 estados que você informou. A gente não sabe ainda o número, porque até mesmo a Secretaria de Saúde ainda estão fazendo esse levantamento, já que é um fato muito novo. Então, 3 estados no Brasil já detectaram a flurona, que no mundo também já se detectou, né? Em Israel primeiro, e aqui a gente não tem certeza se em Alagoas já existem casos de co-infecção. A pergunta agora que eu vou fazer para a nossa infectologista convidada de hoje, né, doutora Vânia Simões, é mais perigoso? É isso que as pessoas querem saber. O risco da pessoa contrair as duas doenças ao mesmo tempo é maior? Boa noite. Diante do cenário hoje, onde ainda circula o vírus da SARS-CoV-2 e, nesse momento, de uma forma inusitada, aparece fora de estação, vamos dizer assim, o vírus da influenza, especificamente o H3N2, era de se esperar que houvesse o encontro desses 2 vírus contaminando uma mesma pessoa. É importante lembrar que aquelas pessoas que estão vacinadas para coronavírus e estão vacinadas para gripe, provavelmente terão formas mais leves. No entanto, a gente ainda não tem vamos dizer assim, informações nem científicas e até de vida real de que a associação desses vírus em pessoas com comorbidades, pessoas mais debilitadas, pode levar a um fato mais grave, porque seriam 2 doenças que podem atingir o pulmão de uma maneira, vamos dizer assim, mais agressiva. Mas isso eu posso já afirmar de que aquelas pessoas vacinadas para os 2 vírus provavelmente terão formas mais leves, principalmente para o Covid. Uma vez que a cepa Darwin, que é H3N2, ainda não se tem certeza que a própria H3N2 contida na vacina de 2021, que é a Hong Kong, que é uma cepa um pouquinho diferente da Darwin, ela poderá dar uma reação cruzada que irá favorecer aquela pessoa vacinada. A gente ainda não tem essa informação concretizada, mas com certeza os vacinados terão melhores resultados. E a possibilidade desse fenômeno de co-infecção ser comum é grande? Com certeza é muito grande, porque com esse final de ano, aglomeração, há poucos minutos eu vi um relato de um Natal de 50 pessoas, onde 17 estavam com a gripe, né, com a influenza. Então, está circulando o vírus de uma maneira muito importante e o encontro desses 2 vírus é inevitável, né? Então, as pessoas poderão muito se surpreender. Inclusive, já existe relatos de colegas de suspeita mesmo dessa situação aqui em Alagoas. Não tem ainda confirmado, mas há uma possibilidade. Como é que faz para descobrir isso, sobretudo na rede pública? Sabemos que existe um exame na rede particular que é muito caro. Queria que a senhora falasse que exame é esse, qual é a diferença desse que hoje, com certeza, a rede particular já faz, né? Os laboratórios já fazem. É um exame chamado painel viral. Pois é. O painel viral é uma coisa simples, na realidade. Ele se dá a resposta em 24 horas, onde você coleta, através do suave anal, da coleta da amostra do nariz, a secreção do nariz de uma pessoa que esteja com sintomas ou não, certo? E ele vai, então, levar para o laboratório, onde vai se confrontar aquela amostra com vários antígenos
de vários vírus. Tem um painel viral que dá cerca de 10 vírus diferentes que promovem a mesma infecção de uma síndrome gripal e com tratamentos diferentes, né, como a gripe, coronavírus, vírus sincicial respiratório, coqueluche. Então, tantos vírus que dão os mesmos sintomas. Então, na rede privada, nós temos esse painel viral amplo e na rede pública, a gente quer que isso aconteça, né? É necessário que a gente realize esses exames. Sabe que não vai ser uma coisa assim para todo mundo, mas pelo menos para os pacientes mais internados, mais graves. E existem os exames separados, né? De Covid e de gripe, que já se realiza, principalmente no Laboratório Central do Estado, LACEN. Mas assim, o médico agora, quando receber um paciente com uma gripe muito forte, né, que queira saber se é, por exemplo, uma co-infecção, cabe ao paciente solicitar isso ou é o médico que vai tentar investigar? Como é que a gente vai saber se está com a tal da flurona? Eu acredito que até nas farmácias a gente já tem hoje exames para Covid e para gripe, né? A gente já tem isso hoje de uma maneira mais simples, vamos dizer assim, não seria um painel amplo, um painel viral. Então, até as próprias pessoas, elas estão indo, no Rio de Janeiro e em outros estados, estão indo fazer o seu exame. Porque quanto mais se testar, mais você acertará nas estratégias públicas de saúde, né? Testar sempre é importante, tanto quanto vacinar. Pois é, doutora, até hoje, vou até estender essa conversa para o estúdio aí com o nosso amigo Edson, né? Edson estava vendo a notícia hoje que houve uma corrida intensa às farmácias que já não deram conta da demanda de pessoas procurando por testes, né? Para saber exatamente se estão infectados, né, com o Covid e também com a influenza. Então, as pessoas também estão procurando essa informação e a gente sabe que na rede pública já há uma sobrecarga. Então, se for para fazer na rede pública, vai ser muito mais provável que sejam exames separados e aí o tempo que você faz, dependendo, você também pode perder, né? Não conseguir identificar um ou outro. É meio complicado isso se a gente depende de uma fila. Mas, por conta própria, é possível, então, fazer os exames a partir desses que são vendidos nas farmácias, viu, Edson? Cabe também a curiosidade de cada um, né? Tem gente que vai realmente querer saber, confirmar e vai buscar esses exames. Bia, eu queria que você perguntasse, por gentileza, para a doutora Vânia, em relação, por exemplo, aos sintomas. A gente conversou semana passada com o doutor Marcos, ele lembrou, mas é sempre bom a gente reforçar. No caso do sintoma da influenza, né, e no caso do sintoma da Covid. Qual o sintoma, por exemplo, que pode diferenciar, dizer, não é Covid, possivelmente é gripe? É a questão, por exemplo, do catarro, é a questão da tosse, ou tem sintomas muito parecidos, né? E no caso dessa mistura, imagina-se que mistura tudo, né, doutora? No caso dessa mistura, imagina-se que mistura tudo, né, doutora? Na realidade, as síndromes gripais são muito semelhantes, é difícil muitas vezes diagnosticar. Existe um leque variável de sintomas de mais graves a menos graves, mas uma coisa que chama a atenção de um paciente com influenza é a febre sempre mais alta e um quadro de coriza e tosse e febre, né, como eu já falei, mais precoce do que mesmo a coronavírus. Mas certamente que nesse momento a gente não vai, vamos dizer assim, apostar nem numa carta, nem outra. Se puder, a gente faz o painel viral. Isso é o ideal, né? É o ideal. Exatamente porque se confundem e aí essa possibilidade da dupla infecção, como a gente está falando agora, e com casos já registrados, né, pode-se até mesmo confundir o próprio tratamento, não é? Mas normalmente quando se pede, por exemplo, um exame, né, Bia, de Covid, por exemplo, já se descarta influenza e vice-versa. Se pede um exame de influenza, possivelmente já descarta Covid. Mas tem a questão dos prazos e é isso que pode demorar exatamente para se iniciar, por exemplo, um tratamento ou até mesmo um isolamento, né? Mas que é recomendado o isolamento nos dois casos, não é isso, doutora? Exatamente. Exatamente. As recomendações de segurança, de isolamento social, praticamente o tempo é o mesmo. Em relação ao uso de máscaras, é sempre o mesmo. Mas é importante lembrar que naquelas pessoas mais debilitadas e com comorbidades, você tem um tratamento eficaz, barato, mas que deve ser feito precocemente, que é a droga, o oseltamivir, que é conhecido como Tamiflu. Já que só temos um produto, a gente pode falar. Então, assim, é totalmente diferente a evolução de uma pessoa que tomou o oseltamivir
e que não tomou. E esse tratamento não serve para coronavírus. Então, veja como é importante você fazer um diagnóstico precoce e certo, né? Tanto para o médico ele se sente confortável, porque ele vai dar um diagnóstico preciso, e o paciente vai se beneficiar com isso. E a própria epidemiologia também. E se há co-infecção, aí assim a gente tem poucos dados ainda para dizer se vai ter mais gravidade ou não. Até o momento a gente não parece ter tido esse problema, mas isso é o futuro quem vai nos dizer. Pois é, então só para repetir para as pessoas que estão em casa os sintomas, mais uma vez, para quem está em casa tentar perceber melhor, quem está em casa doente agora, né? Muitas pessoas estão resfriadas nesse momento. Então as pessoas vão para uma aglomeração, vamos dizer assim, ou não vão, ou não percebem, né? Os sintomas são febre, dor no corpo, coriza e tosse. Principalmente isso. Para influenza. Para coronavírus é praticamente a mesma coisa, só que ele é um pouco mais arrastado. É uma coisa menos aguda, vamos dizer assim, do que a própria gripe. Consequentemente, uma evolução para uma doença mais grave, como uma insuficiência respiratória, ele pode acontecer também na gripe. A gente imagina que gripe é uma doença que não complica, mas ela complica tanto quanto o coronavírus. E aí, então, qual a orientação para quem está em casa e está preocupado agora? Nesse momento, o principal é não facilitar, coisa que a gente não vê isso na rotina, né? O principal é isso, vacinar-se. Quem não tomou a vacina de gripe, toma agora. Em fevereiro, março, quando chegar a vacina nova, toma de novo. Não tem problema se tomar agora e daqui a 2 meses tomar a vacina nova. É importante, porque não tem só H3N2 circulando não, tem H1N1 também, e as vacinas têm H1N1. Quanto à Covid, já deve estar a maioria das pessoas vacinadas, não tem por que perder tempo, porque vocês podem ter certeza, a maioria das pessoas que estão hoje agonizando em UTI não tomaram vacina. Ok, doutora Vânia Simões, infectologista, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Ficar atento, então, né, Edson? Primeiro, se vacinar e depois não dar mole para esse vírus, né? Evitar aglomeração, usar a máscara, lavagem frequente das mãos, são cuidados que a gente vai ter que ter para sempre. A partir de agora, né? Pelo menos não dar máscara para sempre, esperamos, mas por um bom tempo ainda. Por um bom tempo. Pois é, obrigado, Bia, obrigado, doutora, pelos esclarecimentos, né? 2 anos já, né? Eu acho que a gente já deve ter aprendido alguma coisa, né, com essa pandemia, não é possível. Agora, em março, a gente completa 2 anos, né? Na China, já completou 2 anos, porque foi um pouco antes que a Covid foi identificada, né? O coronavírus foi identificado.